Então, pessoal, dando seguimento aí aos exercícios, né? A gente fez um pequeno resumo aí do conteúdo e agora a gente começa a ver os exercícios que estão relacionados com fenômenos nucleares. Então, a gente começa com o exercício 1. Esse exercício está na página 57. Então, ele pede para associar o nome do cientista da coluna 1 com a sua contribuição para a história da radioatividade na coluna 2. Então, tem aí vários nomes, né? O Henri Becquerel, Marie Curie, Ernest Rutherford e a Irene Joliot-Curie, que é a filha da Marie. Então, eu falei um pouco sobre esse pessoal aí no último vídeo, né? Então, Becquerel, ele foi o que descobriu a radioatividade. Pela minha inabilidade em escrever nesse espaço pequeno, eu vou fazer um ligue. Então, Becquerel, os estudos dele descobriram a radioatividade. A gente tem a Marie Curie, que é a descoberta do polônio e do rádio. Então, tá aqui. Depois a gente tem o Rutherford, que é a descoberta da partícula alfa e beta. E, por fim, a gente tem a Irene, descoberta de alguns elementos artificiais. Então, a ordem ficou C, B, D, A. Então, fica aí a título de curiosidade. Eu acho difícil esse tipo de exercício cair em prova de vestibular, porque seria uma decoração, assim, desses conteúdos, né? Mas serve pra gente ver aí, descobrir um pouco como foi o trabalho desse pessoal, que vale a pena, bem interessante aí. Então, diferencia as partículas alfa e beta, apresentando as suas principais características. Então, esse conteúdo ele foi falado na última aula, lá no resuminho. Vou ser bem sucinta aqui. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, volta lá, dá uma olhada, porque lá eu falo com mais detalhe. Então, eu tenho a partícula alfa, que ela é uma partícula mesmo, né? Porque ela vai ter uma massa 4, e a quantidade de prótons que é liberada é 2. Então, quer dizer que a partícula alfa ela é composta por 2 nêutrons e 2 prótons. Vou voltar aqui para colocar um 2. Então, 2 nêutrons e 2 prótons. O que você pode colocar mais aqui também, que a partícula alfa ela é uma partícula com menor poder de penetração, né? Então, ela facilmente pode ser barrada aí quando ela está em algum tipo de emissão. Já a partícula beta, né? Ela é uma partícula que ela vai corresponder a um elétron. É importante lembrar que esse elétron não é da eletrosfera. Esse elétron ele vem de um nêutron que ele vai liberar a carga negativa que está nele. Então, o elemento que libera uma partícula beta, ele vai aumentar em um próton aí do número atômico, né? Então, ele é uma partícula, né? É um elétron que é liberado aí a partir do núcleo de um nêutron que libera ele e ele vai ficar positivo. Então, um elemento que libera uma partícula beta, né, uma radiação do tipo beta, ele vai ter o número dele aumentado. Então, a partícula beta é um elétron. Então, quem tiver dúvida nisso daí, volta lá na última aula que tem mais informações. Exercício 4. A emissão da radiação gama por determinado isótopo radioativo origina um novo elemento químico. Por quê? Então, o 4 também foi respondido no nosso resuminho, que ele falava justamente isso. A emissão do tipo gama, ela não é
Então, se ela não é partícula, eu não tenho formação de um novo elemento químico. Porque quando eu falo de partícula no núcleo, ou eu vou estar falando de próton, ou eu vou estar falando de nêutron. Então, se a gama não é partícula, ela não vai envolver nenhum desses fenômenos. Então, eu não tenho diferenciação no elemento químico. Então, a resposta da 4 é nananina não. Não gera um novo elemento químico. Por quê? Porque a radiação gama não é partícula. Exercício 5. Um átomo radioativo emite uma partícula alfa. Então, o valor de massa. Então, vamos supor que eu tenho um elemento que aí ele tem a massa A e o número atômico Z. E aí ele vai emitir uma radiação do tipo alfa. Então, a massa aqui é 4 e aqui é 2. Então, quer dizer que esse novo elemento, que eu vou chamar ele de X, ele vai ter a massa subtraída em 4 números e o número atômico subtraído em 2 números. Então, a gente lê a alternativa. Se o elemento emite uma partícula alta, então o valor, o número de massa, aumenta em 1 unidade? Falso. Diminui 4 unidades? Olha só, não é isso que a gente acabou de falar? Então, a resposta dessa número 5 aí é a letra B. Vamos ver as demais aí pra ver. Ó. Diminui de 2 unidades? Não. Ele tá falando de massa, então a massa é a que vai diminuir 4 unidades. Então, essa aqui falsa, permanece alterado falsa, né? Só se fosse uma radiação do tipo gama. E aumenta em 2 unidades também está falso. Então, no mais, seguimos. Resposta da 5, letra B. Próximo exercício é completar as equações nucleares. Aí, esse exercício, ele é bem interessante porque eu falei um pouco sobre isso no resumo que eu dei. Então, aqui a gente tem esse elemento, ó, que ele vai ser tipo bombardeado com um nêutron, né, que é o urânio. Aí ele tem massa 236 e número atômico 92. Aí, então, ele é bombardeado por um nêutron aí, né, então aumenta aí mais 1 de massa e 0 de prótons. E aí ele quer saber quem que é esse A aqui em cima e esse Z. Como que a gente faz isso? Eu falei lá no resuminho que tudo que aparece de um lado tem que aparecer do outro. Então, a somatória de massa que acontece aqui, ela é 236 mais 1. Então, eu tenho 237, que é esse mais esse. A somatória de Z que tem aqui, ela é 92. Então, se eu tenho 237 de K, quer dizer que tem que aparecer 237 de K. Então, qual que vai ser esse A? Esse A daqui, ele vai ser 237 menos o que já tem aqui. O que a gente tem aqui? 84 mais 3. Tá vendo? Porque eu tenho 3 nêutrons de K, mas só cada um vale 1, então é 84 mais 3. Se você fizer essa conta, vocês vão encontrar que esse Azinho aqui, ele é igual a 150. E com Z é a mesma coisa. Eu tenho 92 de K. Antes da setinha, 92. De K, eu vou ter 58. Então, o que vai aparecer é 34. Então, no final, a gente tem o CE 150 e 58. 58 ficou horrível, hein? Mais o SE 84 e aqui 34. Mais 3 nêutrons, que é 1 e 0. Ok? Então, o exemplo B. O B, a gente tem esse Z aqui
E aí a gente tem esse x aqui que nós não sabemos quanto que é. Então, como que a gente resolve esse exercício? Para descobrir esse z, eu tenho que entender que tudo que aparece de um lado tem que aparecer do outro. Então, aqui eu tenho 115. Então, tem que aparecer 115 de cá. Então, esse z, né, letra B, o z aqui, ele vai ser 115 menos 95. Gente, não sei se deu pra escutar, mas tem um galo cantando agora. Eu tô gravando esse vídeo bem tarde. É tipo 11 horas agora. Mas fazer o que, né? Então, o z aqui desse CA vai ser 115 menos 95. Então, vai dar 20. O que falta para achar? É o x. Então, como que a gente encontra esse valor? Esse x ele vai me ajudar a saber quanto de massa que está faltando. Então, quanto que eu tenho de massa desse lado de cá? A massa é 243 mais 48. Deixa eu pegar a calculadora aqui do sistema para fazer essa conta. 243 mais 48. Então, a massa aí é 291. Do lado de cá, eu tenho 288. Então, eu tenho que fazer essa conta. 291 menos 288. Então, eu faço esse cálculo aqui desse 291 menos 288 para saber quanto que falta de massa para completar. Então, a gente vai achar 3. Então, o valor desse x aqui é igual a 3. Então, o z aqui é igual a 20 e o x é igual a 3. A ideia é igualar todo mundo que aparece nessa equação química, essa reação que aparece aí. Então, AC, seguindo o mesmo propósito, a gente tem que encontrar a massa desse Z, o número atômico desse Z e o A desse OG aqui. Então, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que o Z ele vai ser igual a 118 mais menos 20, né? E aí, deixa eu fazer aqui. Cento e 18 menos 20, 98. Então, 98. E o A aqui, ele vai ser 249 mais 48. Aí, menos 3, né? E aí a gente vai encontrar o valor de A que vai dar 100. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, desculpa, eu tô pegando o exemplo lá de cima pra resolver a D. Deixa eu colocar isso aqui mais resumido, porque eu fiz bagunça aqui. Peguei dado de um e dado de outro. Então, o Z desse daqui, ó, letra C. O Z dá 98 e o A, ele vai dar 294. Acho que tava certo. Eu que peguei os dados errados lá embaixo, confundi e deu isso. Então, como que vocês vão achar isso? O Z, vocês vão somar todo o 118 menos 20. E o A, tem que ver quanto que aparece desse lado de cá, né? Então, 249 mais 48. E aí, reduzir dos 3 que estavam aqui. Acho que tava certo mesmo minha conta. Eu que confundi. E o último que a gente tem aí, a gente tem o A aqui em cima e o Z. Então, o A desse daí, do D, ele vai dar 156. E o Z, ele vai dar 32. Então,
Aí tá a lógica desse exercício para vocês fazerem. Próximo exercício é um exercício que fala sobre o processo. Acho que eu pulei um, peraí. Pulei um exercício. Deixa eu pausar esse aqui que eu continuo depois. Bom, pessoal, achei o exercício que estava desaparecido aí. Eu lembrava que era um exercício de tempo de meia-vida, por isso que eu estranhei, que estava no final já e ele não tinha aparecido. Então, esse exercício 7, ele fala sobre o tratamento de paciente com câncer de próstata. E ele fala de uma terapia que tem a cura de até 88%, né? E esse tratamento utiliza cápsula ou semente radioativas de iodo 125. Então, geralmente, quando eles vão tratar do material radioativo, então o iodo 125. 125 é a massa dele, tá? Geralmente, eles são organizados assim, são denominados de acordo com a massa. Então, essas cápsulas são implantadas por meio de agulha, né, na próstata do paciente e esse tratamento é com base nesse radioisótopo. Então, observando que o isótopo do iodo 125 possui meia-vida de aproximadamente 60 dias e que as sementes radioativas implantadas têm 5 mg desse isótopo, passado meio ano da data de início do tratamento terapêutico com essas sementes, qual que é a massa em miligramas de iodo 125 que ainda está presente no organismo do paciente? Então, olha só. Ele deu a massa inicial, vou colocar de M0, que é igual a 5 miligramas. O T meio, né, que é o tempo de meia-vida, é igual a 60 dias. E o período, né, o tempo observado, ele é igual meio ano. E ele pergunta quanto que ainda tem a massa final aí do radioisótopo que ainda está presente no corpo desse paciente. Então, como que a gente resolve isso? A primeira coisa que eu tenho que entender é colocar essa unidade aqui que eu estou observando em um valor que seja entendível com o tempo de meia-vida. Se eu te dei esse tempo de meia-vida em dias, então eu tenho que colocar isso aqui numa forma que eu consigo fazer essa comparação em dias também. Então, meio ano, ele corresponde a 6 meses. Se a gente considerar que o mês tem, em média, 30 dias, então quer dizer que 6 meses eu tenho 180 dias, né? Então, um mês, 30 dias, então 6 meses, 180 dias. Então, a pergunta é, quanto tempo de meia-vida passou nesse processo? Então, eu posso pegar esses 180 dias aqui e dividir por 60. Então, eu vou achar que passaram 3t meio desde o início do processo. Como que eu faço o cálculo? Então, o início é 5 miligramas. E aí, passou o primeiro T meio, que foi 60 dias. Então, essa massa aqui, ela caiu a metade. Então, eram 5 miligramas, foi para 2,5. Aí, ele passou mais 60 dias. Aí, essa massa aqui, ela foi para 1,25 miligramas. E aí, passou mais 60 dias. E aí, essa massa caiu para 0,625, que é a metade desse daqui. Então, foram 3t meio, então 60, 120, 180 dias. Então, a massa que resta aí no corpo do paciente é 0,625 miligramas.
Resposta E. Então, vamos para o penúltimo. Essa representação, né, de um esquema, né, ele fala que está relacionado com a invenção da bomba atômica. E o modelo abaixo, ele faz com base nessa construção da bomba atômica. Então, o que ele está mostrando aí é um bombardeamento, né, de um nêutron em um núcleo, que ele vai dar origem a núcleos menores. Então, esse processo aqui é um processo que a gente viu lá, que ele é um processo de fissão, né? Então, esse nêutron aqui, ele é bombardeado, faz esse núcleo ele ficar instável, e aí, com a instabilidade, ele começa a gerar outros elementos de massa mais estável e mais energia. Então, as alternativas aí, né? Vamos ver o que ele fala. Ó, representa fissão e fusão? Não, falso. Fissão só. É a representação de uma fusão nuclear? Não, a gente falou que é fissão, né? Representa fusão e fissão atômica? Falso. É representação de uma fissão nuclear? Ok. Essa é a resposta, a letra D. E o último aí é um exercício também da UFPE. Ele tem várias informações, né, e faz algumas declarações sobre esse esquema aqui. Então, ele fala que o urânio ele ocorre em duas formas isotópicas, né, que é o U235, mas hoje eu estou errando todas isso aqui. É o U235 e o U238, cuja abundância são respectivamente 0,7 e 99. O U238 é radioativo, então praticamente a ocorrência desse urânio é radioativa, e com tempo de meia-vida de 4,5 vezes 10 a 9 anos. Então, é muita coisa, né? Independentemente do tempo de aplicação desejada. Sobre o uso do urânio, considere a reação abaixo e analise as afirmativas a seguir. Então, a gente tem o urânio aqui, que ele passa pelo processo de bombardeamento com o nêutron, e aí ele vai dar origem a um átomo de bário e um átomo de criptônio. Então, como que a gente chega? A primeira coisa, já vamos calcular isso aí que vai ser necessário. Como que a gente chega nessa informação aqui? Quem é Y e quem é X? Eu falei no outro exercício que tudo que aparece de um lado tem que aparecer do outro. Então, a massa que aparece aqui, ela é 235 mais 1, que é essa aqui e essa. Então, a massa aqui é 234. Então, a massa Y, ela vai ser 234 menos 140 mais 3. Então, o Y aqui vai dar 234, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, que vai ser mais rápido. 234 menos 143, 91. E o X, ele vai ser igual a 92 menos 56. Então, o X é igual a 36. Então, esse KR aqui, ó, a massa dele é 91 e o número atômico dele é 36. Então, escreve um e erra aqui. Vamos ver as alternativas. O U238 possui 3 prótons a mais que o U235. Esse item tá falso. Porque se ele tiver 3 prótons a mais, ele não pode ser o mesmo elemento químico. Então, ele tem 3 nêutrons a mais, não 3 prótons. A2. Os 3 nêutrons liberados podem iniciar um processo de reação em cadeia.
verdadeiro. Então eles ficam livres aí para atacar outros elementos que estão disponíveis. Até essa é a premissa aí de como acontece a explosão da bomba atômica. Você começa com uma reação muito pequena e aí cada um desses elementos vai gerando mais partículas que vão atacando as outras, né, que vão reagindo com as outras, e aí você tem a explosão rápida, porque ela vai aumentando o número de disponibilidade de nêutron para reagir. A próxima é a 3, né? O criptônio formado tem um número atômico igual a 36 e número de massa igual a 96. Foi quase, né? 91. Então essa aqui tá falsa, que foi o primeiro item que a gente calculou. E depois a gente tem a 4, né? A equação acima representa a fissão nuclear do urânio, verdadeira. Então, fissão nuclear. E a quinta, devido ao tempo de meia-vida extremamente longo, o 238 não pode de forma alguma ser descartado no ambiente. Então, verdade verdadeira. Com isso, a gente marca a letra D de deu por hoje. Chega. Até a próxima, meninos. Espero que tenha sido proveitoso. Apanhei desse sistema hoje até mandar parar, mas tá aí o material para vocês. Se divirtam com moderação. Até a próxima.